Olá galera do TVDN, tudo em paz? Estou recebendo aqui nos estúdios aqui o grande Flávio Araújo, conquistas e mais conquistas, né? O novo treinador do Fortaleza. Falar um pouco aqui sobre esse novo projeto do Fortaleza, que ano que vem, além da Série C, da tão sonhada Série C, tem Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Tudo bom, Flávio? Como é que tá? Tudo bom. Beleza. Flávio, como é essa volta agora? Quase 5 anos depois, em 2011, quando você estava aqui, o Fortaleza era uma coisa. Estava na Série C também, mas mudou muito. O que é que você viu de diferente de 2011 agora para 2015? Não, graças a Deus houve evolução estrutural do Fortaleza Esporte Clube, né? Hoje Fortaleza ele tem uma condição muito melhor para os atletas, para a comissão técnica, uma condição de trabalho muito melhor que existia em 2011. Eu me lembro que naquele tempo existia uma pressão muito grande, Flávio, né, em torno de você, até porque você tinha subido em casa e tal, mas ainda existia um pouco de desconfiança. Dessa vez não, você chegou aqui com a confiança em alta, não só porque você adquiriu, você conseguiu conquistar títulos pelo Sampaio Corrêa, conseguiu acesso com a América, para o próprio Casa novamente. Então, e o River recentemente. Então, como é chegar com esse status de um treinador que chega por competência, assim, não por apenas, nós vamos buscar um treinador que é cearense? Logicamente que a minha contratação pelo Fortaleza é um reconhecimento, né, de todo o trabalho feito aí ao longo desses 5 anos, né? Então, como você bem falou, a minha contratação foi pelo trabalho efetuado e pelo êxito do trabalho, né? Logicamente que aumenta a responsabilidade, porque o Fortaleza já está há algum tempo, né, tentando chegar na Série B e não consegue. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade e vai fazer com que a gente se empenhe muito com relação a fazer um grande trabalho no Fortaleza. São 4 competições desse ano de 2016 e esperamos fazer um grande trabalho e ter sucesso nas 4 competições. Queria que você me falasse agora um pouco desse cronograma, como é que você está vendo? Você vai viajar para Alagoas, né, para ver a parte da Copa. Como é que está agora? Como é a sua vida? Você vai descansar, volta? Como é que está essa parte? Tem como você falar aí, o cronograma até? Tem, eu estou procurando conciliar, né, um pouco de férias e um pouco de trabalho, né? Amanhã pela manhã também tem um coletivo pela manhã do Sub-17 Fortaleza lá no PC, que eu vou assistir para começar a conhecer os garotos também do Sub-17, que é comandado pelo Zé Carlos. E 17h30 eu estou voando para Maceió, onde no sábado Fortaleza já inicia a segunda fase da Copa do Nordeste Sub-20, né? E já começa no sistema de mata-mata também. Agora é só um jogo, né? Então procurando conciliar férias com trabalho e trabalhando já desde o dia da apresentação, né? E agendando nomes, passando para a diretoria e a diretoria contactando com esses nomes em busca de fechar o mais rápido possível. Você começa a trabalhar efetivamente no campo quando, lá no PC? Está marcado para quando? A princípio, a reapresentação está marcada para o dia 9 de dezembro, né? Onde vai haver a reapresentação e logicamente vai se iniciar com os exames médicos, 2 a 3 dias, e depois já iniciamos com os trabalhos, né? Físico e técnicos e táticos. Eu vi que surgiu nas redes sociais e você acabou falando com alguns repórteres também, que tinham surgido uns nomes de jogadores do River. Isso é que você teria indicado para trazer para Fortaleza? E acho que você ficou chateado que isso acabou vazando? Não, o problema foi o seguinte, né? Foi que eu tinha citado na coletiva que eu indicaria para o Fortaleza. Eu fiquei chateado que em nenhum momento da coletiva eu citei nenhum nome de jogador. Então a matéria foi mentirosa. Eu não soltei nome nem dos jogadores que vão continuar, daqueles que não vão continuar. A gente não soltou nada, que a gente fez um acordo com a diretoria, uma reunião no domingo, para que todo jogador que fosse continuar ou fosse sair, só fosse divulgado realmente depois da apresentação do dia 9. Então a ideia é essa, né? Dia 9 é que todo mundo vai saber então quem são os jogadores que permanecem. Permanece a gente já sabe, tem vários, né? O Corrêa, o do Cearense e outros que já estão aí. O Elias também tem contrato até maio. E alguns que estão encerrando o contrato agora é que você vai definir. Por exemplo, tem o Genilson, tem o Lima, tem o Adalberto. Aí só a partir do dia 9 é que você deve ser divulgado quem fica. E principalmente também com relação àqueles jogadores que foram contratados e assinaram o contrato também, né? Porque é ruim para o clube divulgar nomes que estão sendo especulados para contratações, né? Porque
dificulta. Às vezes o jogador está até esquecido, a gente vai lá e consegue contratar, mas divulga sem assinar contrato, aí alerta o time faz uma proposta maior e leva o jogador, né? Então a gente também fechou com relação a isso, só divulgar o nome do atleta depois que ele assinar o contrato, né? Para dar tranquilidade ao clube. Então isso já está sendo feito também, estamos buscando o nome, a diretoria através do Marcelo está contactando com os empresários desses jogadores. Esperamos, no dia 9 de dezembro, se a gente não tiver pelo menos um grupo fechado, mas pelo menos um grupo aí de uns 25 jogadores. Você quer trabalhar com quantos jogadores? Para 2016, você disse que tu quer começar com 25, mas qual é o seu grupo? É 35, 32? Não, o ideal seria de 28, 30, né? Porque tem ainda os jogadores da base, né? Para fechar esse grupo de 28 a 30 jogadores, porque fechando esse grupo, vamos colocar 30 jogadores. Os jogadores da base, 4, 5 jogadores, porque os jogadores precisam estar trabalhando com o profissional, né? Porque eles vão desenvolver muito mais. Você vai trabalhar bem essa base, por exemplo, o Chamusca que teve aqui, que foi um dos últimos e acabou revelando alguns jogadores, ele revelou o Edinho, revelou o Valfrido, o Max Oliveira. Edinho e Valfrido foram tão bem que acabaram sendo vendidos, fizeram um bom trabalho. Como é que vai ser esse seu trabalho dele? Ele até colocou os meninos já, eu me lembro na época, em 2013, esses meninos para jogar. 2014, perdão. Mas nesse ano, 2015, não teve praticar safra, está no período de entre safra Fortaleza. Como é que você vai trabalhar essa garotada da base? Olha, sendo uma visão realista, né? Se esses atletas que a gente vê que tem condição de jogar, independente que ele tenha 17, 18, 19, 16, que ele tenha condição de jogar, a gente vai levar para o profissional, certo? Então, é por isso que eu estou vendo amanhã o Sub-17, vou ver outra vez, estou indo para Maceió também, já para tentar visualizar algum atleta desse com condição de trabalhar no profissional, né? E outros atletas também, se não derem para ser aproveitado agora, mas pelo menos daqui a 4 meses, 5 meses, porque futebol também, a questão é repetição nos treinamentos para que o atleta desenvolva, né? Então, o atleta, mesmo se ele não puder ser aproveitado agora em janeiro, mas se a gente vê, não, se ele passar 3, 4 meses aqui ele vai desenvolver, a gente vai trabalhar também os atletas também. Você acha que tem alguma vantagem, por exemplo, o Ceará vai dar férias, os jogadores, principal rival, obviamente, eu acredito que é óbvio que tem outros times também que podem lutar contra o título, o bicampeonato do Fortaleza ano que vem. O Icasa, por exemplo, chegou na semifinal este ano e foi duro com o Fortaleza. Mas o Ceará vai dar férias e tal, e vocês já começam agora, dia 9. Para você, na prática mesmo, isso te dá alguma vantagem para o Campeonato Cearense começar antes, ter uma preparação melhor? Ou isso aí acaba se perdendo ao longo da competição? Olha, Kempis, com relação ao primeiro turno, dá uma vantagem. Ok. Com relação ao primeiro turno, dá vantagem, porque nós vamos chegar muito mais preparados que as outras equipes que começarem depois, né? Isso dá uma vantagem. Com relação ao segundo turno, não, aí já vai se igualar. Mas o primeiro turno, com certeza, vai dar uma vantagem para que nós realmente brigamos, assim, uma vantagem para que a gente possa, nessa briga pela conquista do turno, a gente já está numa condição de preparação melhor do que a dos outros. Em determinado momento, eu nem falo da Série C, até porque a Série C só começa em maio, depois do Campeonato Cearense, depois da Copa do Nordeste. Não dá nem pra gente projetar alguma coisa, porque não sabe como é que vai ficar o clube, os jogadores, essas coisas todas. Muitos jogadores acabam até vendidos depois quando acaba o Campeonato Cearense, ou até trazidos pelo futebol paulista, né? Que é o grande Ceará lá. Como é que você vai trabalhar essa parte de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste? Vocês já definiram isso? Campeonato Cearense geralmente é no final de semana e Copa do Nordeste no meio de semana, ou às vezes até o contrário, um ao outro. Como é que você trabalha essa parte? Bem, é por isso que é importante na formação do grupo, né? A gente estabelecer um número de jogadores. Eu falo em 20, 30, mas de repente pode chegar a 33, justamente quando a gente pegar todas as datas, né, na próxima semana já sentar com o departamento de futebol, justamente porque vai priorizar uma competição, vai priorizar outra. Não, nós temos que priorizar 2 competições. Agora temos que ter realmente um grupo de atletas capacitados para jogar 2 competições, né? Então, por exemplo, se a gente vai jogar um jogo da Copa do Nordeste na quarta e no domingo um pelo Cearense, se a gente entender que nesse pelo Cearense é aqui que nós vamos enfrentar, a gente tem condição de enfrentar com o time B, nós vamos ir colocar para jogar sem nenhum temor. É por isso que é super importante a formação de um grupo com qualidade. Perfeito, Fábio. Só tirar um pouquinho aqui, falar um pouco fora agora do Fortaleza. Como foi lá essa passagem lá no River? Foi vitoriosa, incrível. Você já passou outras vezes, mas ser campeão piauiense depois de muito tempo.
tava vendo lá, um negócio incrível, uma festa enorme na torcida. E até a festa mesmo do acesso para a Série D. Fala um pouco disso, que a gente tinha uma visão diferente do futebol piauiense. É verdade, e coincidentemente, né? Essa minha última passagem agora no Rio foi a terceira também. Eu, como agora no Fortaleza vai ser minha terceira, no Rio foi a terceira passagem. E coincidentemente, nas duas passagens que eu tive pelo Rio, levei a equipe às duas finais de turno e a gente não conseguiu vencer, né? Então cheguei lá também com certo nível de desconfiança também. Mas aí a gente, como eu te falei, a gente se empenha muito, a responsabilidade aumenta, né? Se empenha muito em fazer um trabalho com perfeição. E a gente conseguiu já o estadual de uma maneira muito positiva, conquistamos os 2 turnos. A Copa do Nordeste serviu para a gente analisar melhor o nosso grupo, né? Então, de atletas. E fizemos a Copa do Nordeste até boa, fizemos 8 pontos, uma pontuação igual a de outras equipes que conseguiram a classificação, certo? Então fizemos uma razoável Copa do Nordeste. A Copa do Brasil nós empatamos, perdemos os 2 jogos Fortaleza, mas 2 jogos muito difíceis, muito parelhos, né? A Fortaleza, na melhor categoria, conseguiu nos vencer. E no Piauí a gente praticamente atropelou, né? Foram só apenas uma derrota. E no Brasileiro a gente tinha uma expectativa muito boa de conquistar um acesso, né? Só que a primeira fase os jogos de ida da fase de grupo, a gente não teve um desempenho bom. Foram 3 jogos, 4 jogos, foram 1 vitória e 3 empates, né? Ficou muito aquém do que a gente poderia alcançar. E aí veio novamente a grande desconfiança, diretoria, a boa parte da torcida não acreditando, nem uma própria classificação, né? Aí no 4 jogos de volta não, aí já atropelamos também. Foram 3 vitórias e 1 empate, né? Então a gente saiu muito fortalecido para o primeiro mata-mata. Perdemos o primeiro jogo de 2-1 em Estância e ganhamos de 3-0 no jogo de 3-0, acho que foi assim, no jogo de volta. De volta, isso. Aí já a torcida já voltou a acreditar novamente, né? E começou um fato que a gente esperava, mas não esperava que fosse tão grande, né? O resgate do torcedor, né? Exato, foi incrível. Foi incrível. Né? O primeiro jogo contra o Lajeadense, os 3-0, ali nós já vimos, apesar que houve muita repercussão com relação à apuração dos ingressos, mas tinha uma faixa de 25 mil torcedores, né? Então já começou mais a acreditar e conseguimos acesso. Contra o Ipiranga foi uma situação muito parecida, 25 mil pessoas, e também deu um questionamento também com relação ao público. E depois do jogo do Botafogo, o primeiro jogo não, já era unanimidade na cidade, né? Do potencial da torcida do River, porque veja bem, Campos, são 40 anos, né, que o futebol piauiense estava no buraco. A última grande campanha foi com o Barra em 2007, ficou entre os 8 da Série C, inclusive eu era o treinador, mas o Barra é do interior, né? O time da capital foi o Piauí na década de 70, se não estou enganado, né? 73, 74, muitos jogadores excelentes também tiveram naquele time. E de lá para cá nunca tinha acontecido de o público voltar da maneira que voltou agora. Em 5 dias foram vendidos 40 mil ingressos. Exato, né? Foi uma coisa... Foi fantástica e mais fantástico também para todos nós que fazemos o River, que fizemos o River nessa situação, porque nós convivemos durante quase toda a competição com problemas financeiros, né, com atrasos salariais. Teve um momento que chegou até fechar em 3 meses. Minha nossa, foi. Mas o grupo foi de um profissionalismo incrível. Eu falei, só tem um caminho da gente conseguir, que a diretoria fazer com que a diretoria consiga nos pagar se a gente conquistar o resultado dentro de campo. E nós conquistamos, né? E a prova é tanto que antes do jogo final, já praticamente tudo foi pago. E depois do jogo, já os 15 dias também de novembro também foi pago. Quer dizer, ficamos totalmente em dias, né? Todos os profissionais. E a diretoria também foi, apesar de ter um problema financeiro, mas nunca se omitiu, sempre estava presente. E conseguimos, né, conquistar essa grande façanha, assim, uma façanha até histórica, né? Resgatar a volta do torcedor ribeirinho, também resgatar a história do futebol piauiense. Só para fechar minha última pergunta, depois que o Fortaleza acabou eliminado pelo Brasil de Pelotas, o Jorge Mota deu uma entrevista e tinha falado que tinha pedido para o Marcelo Chamusca colocar alguns jogadores e tal. O principal apelo foi até o Pio, que não jogou como titular, que ele queria que chutasse de fora da área.
Você aceita alguma interferência de dirigente, alguma coisa? Você escuta dirigente falar sobre isso? Por exemplo, o Jorge Mota chegar para você, eu queria que você colocasse jogador tal. Como seria a sua reação e o seu trabalho nessa parte de dirigente? E no caso será o Jorge Mota? Veja bem, que não é o caso específico do Jorge Mota, né? Todo clube tem o seu gerente de futebol, tem o seu diretor de futebol, lógico, tem um presidente. E durante uma reunião sobre futebol, né, o gerente fala, pô, aquele jogador ali tá bem, aquele não tá. O diretor fala também, o presidente fala. Isso é uma reunião normal. Ok. Lógico, a gente escuta, analisa, correto? Agora, isso é uma coisa bem normal dentro do futebol. Não acontece só no Fortaleza, acontece no América, Natal, no Ceará, no Bahia, todos os clubes, né? É uma coisa normal do futebol. As pessoas estão ligadas diretamente e querem o sucesso da equipe, né? Isso é uma coisa normal. Agora, a interferência direta, não, eu quero o Ivan, vai ser Ivan, perfeito. não, aí já é. Tá certo. Aí tá já certo. quebra totalmente a autonomia de qualquer treinador, né? Então, você conversar sobre o elenco, sobre o grupo, é importante, né? Porque a comissão técnica, no caso, a nossa especificamente, né, durante a semana, de 2 vezes por semana, a gente analisa o desempenho dos atletas durante o treinamento, justamente para, veja bem, porque o treinador, né, o atleta vive de atitude, mas o treinador principalmente, na comissão técnica Claro. Principalmente, tem que ter atitude. De repente, sentir que o Beto está melhor que o Francisco, apesar do Francisco ter sido titular um bom pedaço, mas tem que haver a mudança, porque cada jogo tem sua história, cada jogo tem seu enredo, e cada jogo praticamente se difere um pouco do outro, né? Galera, conversei aqui com o Flávio Araújo, novo treinador do Fortaleza. Desejar sorte, Flávio. Tudo de bom. Valeu. Sempre amigo, é sempre bom revê-lo. Conversar, tudo de bom. Até mais, galera. Tudo de bom.